volta com o Jornal das 6 e a gente vai agora aos destaques de segurança pública deste final de semana de Ijuí e região. Na madrugada de domingo, uma mulher foi atropelada ao atravessar a Rua do Comércio. Augusta Martins Cunes, de 45 anos, foi atingida por um carro que trafegava no sentido Praça da República Fidene. Ela foi levada ao setor de observações do HCI. E este final de semana foi marcado por assaltos em Ijuí, mais de 5 crimes em apenas 3 dias. O final de semana foi marcado por assaltos à mão armada em Ijuí. 5 ocorrências semelhantes foram registradas entre sexta e domingo. O caso recente ocorreu no posto Lambari, na BR-285. 2 homens de motocicleta e armados invadiram o local e roubaram R$800. Sexta-feira, os bandidos assaltaram o supermercado Berlese, o posto da 19, a farmácia São João na Praça dos Imigrantes e uma mulher que caminhava com o filho no bairro Elizabeth. Em todos os casos, houve o emprego de arma de fogo, fortes ameaças, roubo de dinheiro e a fuga de motocicleta. E um homem de 54 anos foi preso neste final de semana em flagrante por suspeita de estupro. Sérgio Paulo Rodrigues de Castro foi autuado em flagrante e recolhido à penitenciária modulada. A suposta vítima, uma jovem de 20 anos, teria sido forçada a manter relação sexual com o suspeito, armado de faca, durante uma festinha particular no apartamento dele. Na versão do preso, o sexo teve o consentimento da suposta vítima, que teria se revoltado com a negativa de pagamento pelo serviço. E na sexta-feira, a colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta deixou os condutores feridos. O ciclista Lauro José da Cruz Rodrigues, de 60 anos, que se deslocava em direção ao centro, teve fratura exposta na perna esquerda e está internado no Hospital de Caridade. O condutor da moto, Jefferson de Moraes de Oliveira, de 22 anos, sofreu ferimentos leves. Os dois foram socorridos por bombeiros e SAMU. As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas, já que as testemunhas divergiram nas declarações quanto ao sentido da motocicleta. O acidente ocorreu na esquina com a rua 12 de outubro. E em Palmeira das Missões, um grave acidente de trânsito causou a morte de uma pessoa na manhã de sábado, dia 15. O acidente aconteceu por volta das 9 horas no quilômetro 5, trecho da rodovia entre Novo Barreiro e Palmeira das Missões. Odilon Aquina Batista, de 36 anos, conduzia um GM Astra em direção a Novo Barreiro quando, em uma curva, perdeu o controle do veículo e saiu da pista e capotou. O condutor morreu no local. Outros 2 passageiros ficaram feridos e foram socorridos pela equipe do SAMU de Palmeira das Missões. Todas as vítimas do acidente residiam em Pinhal. E em 3 de maio, um homem de 26 anos foi preso após tentativa de golpe em uma idosa. Tiago Dias da Rosa, de 26 anos, foi preso no fim da manhã de sexta-feira após tentativa de golpe em uma idosa de 87 anos no centro de 3 de maio. A idosa revelou que foi abordada por uma mulher que pediu informações de uma empresa que não existia. A estelionatária disse que tinha R$800 mil para receber da suposta empresa. Em seguida, chegou Tiago da Rosa, que se ofereceu para ajudar. Neste momento, a mulher propôs dar uma bonificação de R$50 mil para cada um pela ajuda. Em troca da oferta, a mulher pediu garantia de R$15 mil para o comparsa e o mesmo valor para a idosa, que afirmou que tinha dinheiro depositado em 2 bancos. Depois que Tiago da Rosa mostrou um grande volume de dinheiro, a dupla chegou a ir até agências bancárias e em um supermercado na companhia da idosa. Na Caixa Econômica Federal, uma funcionária desconfiou e comunicou à polícia, que agiu rapidamente e conseguiu prender o suspeito. Já a mulher que agia com ele conseguiu fugir. E o jovem que matou o folião em Santo Cristo foi encaminhado para o Instituto Psiquiátrico em Porto Alegre. O jovem de 23 anos que confessou ter matado Arthur de Oliveira, de 22 anos, em Santo Cristo, foi encaminhado para o Instituto Psiquiátrico Forense em Porto Alegre. Ele deve ficar internado temporariamente até a realização de exames médicos que vão avaliar a capacidade do homicida. O nome do autor do crime não foi divulgado, por se tratar de uma pessoa que não é considerada plena capaz. Ele matou o jovem Arthur de Oliveira com um golpe de faca na região do tórax. A vítima residia em Cerro Largo. E neste final de semana, uma ijuiense morreu atropelada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A ijuiense Marla Dirks, de 73 anos, atravessava a rua quando foi atingida por uma Mitsubishi. O motorista chegou a parar para prestar socorro, mas a vítima morreu na hora.
O advogado Túlio Cícero, de 47 anos, que dirigia o veículo, entrou em estado de choque depois de ver a mulher morta e foi encaminhado para o posto de saúde. Ninguém soube detalhar o motivo da colisão. E um morador de Joia também morreu neste final de semana em um acidente, desta vez no estado do Mato Grosso. O acidente ocorreu a aproximadamente 22 quilômetros da cidade de Primavera do Leste. A colisão envolveu um veículo Uno conduzido por Antônio Dias da Silva e uma carreta que se encontrava parada na pista. O veículo Uno seguia sentido Paranatinga, Primavera do Leste, quando bateu na traseira da carreta. Com o impacto da batida, Gerson Widmar, que estava de passageiro do Uno, não resistiu e morreu no local. O caminhão estava quebrado e sem sinalização adequada para o local. E o caso de roubo no Colégio Soares de Barros continua sendo investigado. O fato inusitado aconteceu por volta das 23 horas e 55 minutos. Segundo relatos da diretoria, uma empresa está reinstalando a rede elétrica da escola há aproximadamente um mês. Por isso, muitos cabos de energia estão distribuídos pelo pátio. As câmeras de segurança mostram um indivíduo chegando tranquilamente. Ele vai direto à tampa de concreto onde ficam os fios terra. Em seguida, rouba mais fios em outro local e sai carregando a sacola nas costas. De acordo com o relato de alunos, este mesmo indivíduo já estava rondando a escola na parte da tarde. Segundo a direção, a escola tem alarme e 9 câmeras de segurança. O próximo passo é colocar sensor de alarme também no muro, já que foi dessa forma que o ladrão entrou. Já na rua, um guarda avistou o homem com atitude suspeita e chamou a brigada militar. Porém, quando ele avistou a polícia, abandonou os fios e fugiu. E um acidente nesta segunda-feira na esquina Bom Progresso fez uma vítima fatal. Otávio Malgarim, de 83 anos, morador de Bom Progresso, conduzia uma Ford F1000 que colidiu frontalmente contra um Fiat Strada, conduzida por Gerson Reisner, de 42 anos. Reisner ficou preso nas ferragens, mas foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Três Passos e do SAMU e foi conduzido ao Hospital de Caridade, com fratura em um dos braços. E você confere agora como fica a previsão do tempo para esta semana aqui em Ijuí. Um ciclone extratropical que permaneceu sobre o Uruguai neste final de semana se transforma em uma frente fria e traz chuvas ao estado. A previsão é de que fortes pancadas de chuva e temporais acompanhados de trovoadas e rajadas de vento continuem durante toda a semana. Na quarta-feira, um sistema de baixa pressão formado no Paraguai trará fortes temporais à metade norte do estado. Com a instabilidade, os termômetros ficam mais amenos. Quarta-feira, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Quinta-feira, 18 e 26 graus. Sexta-feira de sol, mínima de 18 e máxima de 27 graus. E chegou a hora da gente falar de esporte, dessa vez com notícias nada boas. Depois de 9 anos na elite do futebol gaúcho, o São Luís caiu para a segunda divisão no domingo, ao empatar com o Cruzeiro em Gravataí, em 2-2. O resultado veio acompanhado de novas notícias que movimentaram este início de semana no 19 de outubro. E quem tem os detalhes é o repórter Gabriel Garcia. A semana começou movimentada aqui na Baixada, mesmo João Paulo e Adilson Bahia tendo marcado os gols no final de semana em cima do Cruzeiro em Gravataí, não foi suficiente para segurar o rubro. Agora, São Luís, Passo Fundo e Pelotas estão na segunda divisão. No Campeonato Gaúcho deste ano, o São Luís teve 2 vitórias de 15 jogos disputados, empatou 5 vezes e perdeu 8 partidas. Muitos jogadores manifestaram apoio ao clube depois do resultado negativo de domingo e disseram estar ao lado dos jogadores e da diretoria independente da situação. Vamos falar sobre os trabalhos agora. Os jogadores se representam apenas na sexta-feira, quando vai ser voltado a pensar na Copa do Brasil. Porém, 3 jogadores não fazem mais parte da equipe oficial do São Luís. Saiba quem são esses jogadores que foram dispensados no final da tarde de segunda-feira pela diretoria. Os jogadores são o volante Paraná, o atacante Marcos Vinícius e o atacante Fábio Alemão.
E já que não se fala mais em campeonato estadual, é hora de falar na Copa do Brasil. O próximo confronto do São Luís é a 4.000 quilômetros em Manaus, no dia 9 de abril. A diretoria lembra ainda que para o jogo do dia 9 de abril em Manaus, está sendo organizada uma excursão. Os torcedores podem entrar em contato com a secretaria do clube para participar e junto torcer em Manaus para o São Luís. Mais informações nas próximas edições do Jornal das 6. Sabrina. E nesta segunda-feira aconteceu mais uma sessão na Câmara Municipal de Vereadores. Nesta edição, a paróquia Cristo Rei apresentou à comunidade e aos vereadores a 30ª edição da Festa do Milho. O padre João Bagolin, juntamente com as soberanas, convidaram os vereadores e a comunidade para o evento que acontece neste final de semana, do dia 20 ao dia 23. O padre João destaca o crescimento da festa a cada ano graças ao esforço da comunidade. E hoje, então, com essa festa, nós queremos mostrar essa importância que o milho tem, resgatando também essa história que é muito antiga, né? A importância que o milho tem, né? Inclusive em outros, na cultura indígena, por exemplo, né? E, enfim, fazer com que a gente também recupere isso e possa perceber o quanto dá para fazer com o milho. Uma segunda dimensão é a dimensão celebrativa, celebrar o fruto e os frutos da terra. O milho é fruto da terra, embora todo o trabalho humano, também no avanço tecnológico, mas nunca se pode perder essa dimensão do dom de Deus. A terra é dom de Deus, e o que a terra produz é dom de Deus. A novidade neste ano é o concurso de gastronomia e o Jantar da Polenta. O trido inicia na quinta-feira, às 7h30 da noite. E a edição desta terça-feira do Jornal das 6 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E no nosso site você encontra todos os jornais e todas as matérias para você rever. Basta acessar www.tvjuí.com. Os destaques desta semana você confere na edição de sexta-feira. Até lá!